Gisela Braga, seja muito bem-vinda ao Real Time 1, prazer recebê-la, prazer mesmo porque eu adoro suas postagens nas redes sociais, eu fico curtindo lá direto porque você produz um conteúdo maravilhoso. Para quem não conhece, Gisela Braga é a fundadora e mantém um perfil nas redes sociais chamado Manaus de Antigamente. É um barato assistir, ver o conteúdo que ela produz ali e a gente vai falar um pouco sobre Manaus, como ela já foi e como Manaus tem exemplos para que a gente pense no futuro. Gisela, sua poltrona é essa daqui. Obrigado mesmo por ter vindo. Deixa eu te explicar um pouquinho. Aquela câmera lá no fundo é a geral, está mostrando a gente aqui e tudo que tem nesse estúdio, mas a sua câmera é a câmera 3. Você pode, em algum momento, quiser enfatizar alguma mensagem, olhar para ela. Mas fica à vontade, fica muito à vontade. Bom, a gente chama a vinheta e daqui a pouquinho a gente já volta. Bom, a Gisela Braga já está aqui comigo. Gisela, eu quero começar falando com você sobre um aspecto do Centro Histórico de Manaus. Você tem um arquivo muito valioso de conteúdos, de fotografias, imagens daquela região do centro. E a gente conversava antes de entrar aqui para gravar sobre igarapés. Hoje a gente vê o Centro Histórico, a cada chuva inunda, a cada cheia também inunda. Mas ali é uma coisa natural, é a natureza tentando voltar para o seu lugar. Afinal, igarapés que cortavam aquela região ali foram aterrados ao longo do tempo. Vamos começar falando por um em especial, que foi aterrado, você mencionava aqui nos anos 1929, por ali, que é o igarapé que fica hoje ali a Floriano Peixoto, que tem o Hotel Amazonas, tem a Bemol de um lado, mais à frente a gente vai encontrar Getúlio Vargas. Era tudo água. Isso, Manaus ela é formada por diversos igarapés. E antes da urbanização nós tínhamos muitos igarapés além do que nós temos hoje. Os três principais igarapés que tinham ali na área central, nas principais artérias ali da cidade, era o igarapé do Espírito Santo, o igarapé da Olaria e o igarapé dos Remédios. O igarapé da Olaria ele foi um dos primeiros a ser aterrado. Ainda ali na década de 60, de 1800, ele foi aterrado, que é onde nós podemos perceber que foi construída a área da Matriz, né, ali do terminal da Matriz, que antigamente era o Largo da Imperatriz. Posteriormente a gente vai ter o igarapé do Espírito Santo no final de 1800 ser canalizado, que é construída as galerias com tecnologia inglesa. E com essa construção a gente vai ter ali a criação de um pântano, que antes era o igarapé dos Remédios, torna-se um pântano, porque já não tem mais para onde correr a água fica parada e sobe e desce rio, chove, não chove. Aquela área começou a se tornar insalubre para a população que ali vivia, às margens. Essa imagem que enquanto a gente está falando, está aparecendo as fotografias que você disponibilizou para a gente. Essa imagem que você está mostrando agora é uma imagem já de quando começaram a aterrar. Aquela água ali foi para onde? Foi canalizada para onde? Porque você aterrou o igarapé. Isso. Nós tínhamos uma população, né, bem menor, ali aproximadamente de 100 mil, a nossa população na época. Hoje nós temos 2 milhões, nós temos a mudança climática. Realmente, você aterra o igarapé, um foi canalizado, mas outro foi aterrado, não tem para onde escorrer essa água. O rio vai subir cada vez mais e ele vai invadir. Então é o que a gente vê acontecer agora, com as chuvas muito fortes, com a cheia do rio, a água ela volta para o seu curso natural, que é ali aquela área onde existiu o igarapé dos Remédios, e hoje é a Avenida Getúlio Vargas, que se estende até a Floriano Peixoto, e é onde realmente está ocorrendo muitos alagamentos no centro histórico. Você menciona essa área da Getúlio Vargas, bem naquela esquina da Getúlio com a 7 de setembro, que existe a loja Americanas ali, aquilo ali numa chuva simples, aquilo alaga de uma tal forma que impressiona. Você mencionou também nessa sua fala que as galerias foram construídas num período em que Manaus tinha um número X de população. Hoje nós estamos bem além de 2 milhões de habitantes. Sim. Portanto,
a força de água que vai passar por aquelas galerias é muito maior do que aquela que foi planejada. A gente olhando para trás, Gisela, a gente considera que Manaus parou no tempo? Nessa região específica? Principalmente em questão ambiental, né? De políticas ambientais, de projetos que possam viabilizar que esses igarapés não sejam tão poluídos, tão sujos, que haja tanto lixo, porque a gente tem aí uma quantidade de água sendo despejada pela população, mas também uma quantidade de lixo muito grande. Sim. Então você vê que de fato a gente parou no tempo. A gente para no tempo em questão política ambiental, a gente para no tempo como consciência de população e para no tempo porque nós não buscamos, a gente não vê o governo se mobilizando para buscar alternativa para melhorar, para trazer melhorias, né? Então, assim, cada vez mais vai ocorrer esse tipo de desastre, de as chuvas virem muito forte e trazer um alagamento muito maior e deixar ali quem está ali transitando ilhado, muitas das vezes, alagando os prédios, né? Nessa última chuva que teve no Carnaval, vários prédios do Centro Histórico foram invadidos pelas águas que vêm do esgoto, né? Isso. Sabe uma coisa que me lembra? Eu sempre menciono quando eu falo de Manaus, do centro, no ano de 2021, finalzinho do ano de 2021, aqui no Real Time, a gente até te entrevistou nesse momento, que a gente estava fazendo uma série sobre o centro que poderia desabar. E era uma realidade. Naquele momento, nós mostramos aquele prédio que fica ali na Henrique Martins, que desabou. Nós tínhamos alertado algumas 2 semanas antes com dados técnicos como o IBAP. E fomos conversar também com o Jean Faria do CAUA, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E os dois técnicos alertaram. O centro de Manaus pode desabar, porque essas galerias estão extremamente já prejudicadas pelo volume de água que passa por elas e elas não comportam tudo isso. Aconteceu. Ao olhar as características desses prédios, e você conhece muito bem disso, Gisela, o risco persiste em outros pontos? Sim. Toda a área ali do centro histórico, as principais avenidas, elas possuem essas galerias, né? Muitas, acho que não são aterradas. Por exemplo, ali na área do Paço Municipal, ali você vai encontrar várias galerias, inclusive embaixo do prédio do Museu de Manaus. E se não tiver realmente um planejamento arquitetônico, urbanístico, uma parceria entre as duas secretarias, tanto ambiental quanto a de planejamento urbano, nós corremos sim o risco de nas próximas décadas a gente ter aí desastres, talvez irreversíveis, porque a gente já percebe que a Avenida 7 de Setembro, Henrique Martins, a própria Avenida Eduardo Ribeiro, em um determinado momento do ano, elas sempre estão ali afundando e paralisando o comércio durante semanas, meses e daqui para frente a gente tem que começar a olhar com um olhar diferenciado para essas áreas, para que a gente possa evitar essas perdas no futuro. Eu ia comentar isso mesmo que você começou a falar agora há pouco sobre a Eduardo Ribeiro. A Eduardo Ribeiro, depois que o Arthur mexeu naquela pavimentação dela, tirando o asfalto, colocou aqueles paralelepípedos, em algumas áreas já acontecia com asfalto, um afundamento. O mesmo aconteceu, salvo engano, eu vou lembrar aqui no ano de 2011, 2010, por aí, no finalzinho entre a Floriano e a Getúlio, que ali sim afundou, abriu uma cratera. É uma realidade que até pode acontecer embaixo de prédios que a gente sabe que existem ali, que estão por cima dessas galerias. Sim, muitos daqueles prédios ali, eles foram construídos numa época que Manaus não tinha passado por esse processo de aterramento. Então, quando é urbanizado, acontece esse processo de aterramento, eles ficam abaixo do nível da rua. Então, por isso, por exemplo, assim, a escola que alagou, foi uma das principais que a gente recebeu aí, notificação de alagamento, de invasão de água, foi o prédio do IFAM, antiga escola técnica, porque ela é abaixo do nível da rua. Então, não Na 7 de setembro? Sim. Não é só esse prédio, a gente tem vários prédios que estão abaixo do nível da rua. Então, tem que ter realmente assim uma reunião, né, com esses proprietários
para poder saber o que se pode fazer. Por exemplo, quando chega a época da cheia do rio, que o rio começa a tomar ali o seu curso e tomar Eduardo Ribeiro, a área da Matriz, a maioria daquelas lojas, eles constroem muros na frente das lojas. E eles fazem esse processo de constrói muro, desceu, secou o rio, eles quebram tudo de novo. Então, todos os anos eles estão fazendo isso. Faz muro e quebra muro, faz um muro e quebra um muro para evitar de a água invadir o prédio. Gisela, é óbvio que você não atua na arquitetura nem na engenharia, você é uma pesquisadora natural do centro histórico e da história de Manaus. Mas o que me traz como mensagem das tuas postagens é que, além de um conteúdo histórico, é um alerta. Isso mesmo, a gente chama a atenção da população para que a gente possa unir forças para cobrar mais do poder público, né? Muitas vezes não é querer, como é que eu posso dizer assim, não é querer perseguir, não é perseguição política. Na verdade, são coisas que, como eu caminho no centro histórico semanalmente com várias pessoas, a gente consegue perceber essas dificuldades que aquela população que trabalha, que vive no centro histórico presencia. Então, talvez seja até por isso também que esteja cada vez mais o centro esvaziado, né? Sim, porque cada ano que passa a gente vai perdendo mais essa qualidade de atrativos no centro histórico, essa qualidade de infraestrutura. A gente está perdendo isso cada vez que passa, a gente está perdendo mais, perdendo paisagismo, que antigamente nós tínhamos um paisagismo diferenciado. Então, a população acaba não achando mais atrativo estar naquele espaço. Você falou de paisagismo, me lembra muito alguns dos conteúdos que você mostra, em prédios que foram totalmente modificados, e aí eles precisam respeitar uma estrutura não só pelo contexto histórico, mas também por serem um prédio, uma edificação antiga. Sim. Isso vocês conseguem catalogar através de fotos e imagens ali disponibilizadas. Existe algum trabalho, pelo teu conhecimento hoje de setor público, como o próprio IPHAN, para ficar em cima dos proprietários desses imóveis? Sim, em 2013 houve um grande movimento da secretaria, né, que eu lembro que foi criada uma pasta, na verdade, para cuidar do centro histórico no ano de 2013, e eles fizeram várias reuniões com a ACA, né, com a Associação Comercial, e solicitaram, né, que fosse retirada placas, que fossem modificadas as cores para que fosse padronizada. Também entrar em contato com várias lojas, por exemplo, que estavam mexendo na infraestrutura do prédio. Houve muitas denúncias naquele ano de locais que realmente quebraram, acabaram, demoliram espaços que não poderia ter sido demolido, que não poderia ter sido mexido. Agora a gente pode ver que a gente está usufruindo desse período, né? A gente já vê que muitos desses espaços a gente conseguiu recuperar, obedeceram às características, né? Sim, mas é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha, é um trabalho de conscientização muito grande de quem está do lado de cá, que é a população que está usufruindo, e do lado de lá, que é quem sustenta esses prédios, o comerciante que está sustentando esses prédios. Claro. Então é um trabalho em conjunto. Eu fico muito triste. Eu passei parte da minha infância naquela região da Coronel Sérgio Pessoa, ali perto no bairro dos Remédios, ali o antigo bairro dos Remédios. E eu vim saber de um contexto histórico através da tua página, que tem um casarão ali, que se eu estiver falando o termo errado, você pode me corrigir, por favor, fique à vontade. Mas é um casarão que fica na descida da Coronel Sérgio Pessoa, sentido aos Baréis, que foi um casarão utilizado até pela família real brasileira, que foi ali, ficou hospedada ali naquela região, e é um casarão que está totalmente desconfigurado. É o casarão da família Rezende. Nossa, aquele casarão, ele tem muitas histórias, inclusive a gente vai ter uma história muito, assim, bizarra, na verdade, que foi quando Manaus foi bombardeada em 1910, uma das casas mais atingidas foi esse casarão da família Rezende.
Também tem essa passagem da família imperial quando estiveram no Brasil. E isso já, mas não foi no período imperial, já foi depois da República, mas eles estavam... O bombardeio ocorreu por conta de? Foram questões políticas, na verdade. Houve uma pequena guerra civil, né? Governo federal em embate com o nosso governo e as que queria uma independência. As forças federais invadiram a cidade e a população ficou aterrorizada, queria o depor o político da época, que era o Bittencourt, né, o governador. Ele fugiu para outro país, depois voltou. Eu teria mesmo que a gente teria que tirar um episódio aqui desse programa para a gente contar, porque é uma história bem longa, assim, são várias fases, mas um dos casarões que foi mais atingido foi esse da família Rezende. E é um casarão que tem uma arquitetura muito bonita e preservada, pelo menos a área de dentro, pelas fotos que eu já vi, que ainda preserva muito da sua arquitetura original, né? Mas que infelizmente por fora está bem descaracterizado. Até aquela área ali todinha da Igreja dos Remédios, ela era uma área comercial muito forte, por ser área portuária, e praticamente todos os prédios estão descaracterizados. E com aspecto de abandono, alguns. Sim, até, infelizmente. Uma área muito precisa de um carinho, de uma atenção a mais. Às vezes o poder público pode olhar com muito mais frequência para esses prédios históricos na região ali do bairro de São Vicente, que é onde está o Paço Municipal ali. Isso. Que é a Bernardo Ramos, mas tem uma área muito vasta de conteúdo histórico em ruas menores, mas com uma riqueza tão impressionante. Sim. Que merece esse cuidado que você está mencionando. Merece sim. É muito interessante quando nós estamos fazendo as caminhadas com os seguidores pelas ruas do centro histórico, que a gente vai levando as fotos antigas para eles fazerem o antes e depois. Eu agora coloco a foto para eles verificarem. Você está vendo essa perspectiva aqui da década de 70? Olha a perspectiva agora de 2023, é irreconhecível, eles não reconhecem, eles só percebem por, às vezes, alguns detalhes mínimos, uma janela, um brasão num casarão, alguns prédios que ainda estão preservados, mas a descaracterização do centro histórico, ela é assim absurda. Outro ponto que a gente percebe caminhando, que eu sempre falo na página, que os principais bairros estavam ali naquela área. E aí eu falo bairro dos Remédios, bairro do Espírito Santo, bairro de São Vicente. As pessoas não entendem. Caminhando, elas começam a se perceber dentro dessa geografia, de entender cada bairro como que era, como que funcionava, por que tinha ponte aqui, tinha ponte ali, foi canalizado aqui, foi aterrado ali. Então, voltar a população para o centro histórico para caminhar, para estudar é muito necessário, é urgente. Você falou disso, a tua página, você com a página, vocês conseguem promover esse conhecimento com uma certa regularidade. Vez ou outra eu vejo uns anúncios lá, venha participar conosco. Tem alguma previsão de um próximo? Temos, a gente está querendo sempre realizar pelo menos uma vez por semana, ou então de 15 dias. Eles me pediram muito no carnaval, eu disse, não vou fazer no carnaval porque estava muito chuvoso. Então, para recompensar esse período do carnaval que nós não fizemos, a gente fez duas, né, em seguida, vai ter uma agora, domingo, que é justamente para usar essas fotografias antigas de 1800, 1900, 1950, 1970, para que as pessoas entendam as transformações que a cidade sofreu. E aí fica sempre aquela pergunta no ar, e aí o que vocês acham? A cidade evoluiu, a cidade regrediu, o que mudou? E como é que vai ser daqui para frente? Então o que a gente pode fazer? Ninguém entra e sai da mesma forma da aula, porque as pessoas vêm com um olhar do centro histórico e quando elas saem da aula, elas saem com outro olhar. Eu acredito que é um olhar bem mais apaixonado pela história, pela força que Manaus tem, e perceber que nós temos o potencial enorme para crescer de forma econômica e turística e sustentável e não estamos conseguindo. Por quê? É isso que a gente precisa trazer de discussão para essas aulas e a gente sempre está trazendo. É incrível. Quem quiser participar de uma aula como essa, pode entrar lá, Manaus de Antigamente, lá @Manaus de Antigamente no Instagram, no Facebook também.
e você pode falar com a Gisela para poder participar. É interessantíssimo. Eu admito que por diversas vezes, saía de noite de casa e ia fotografar o centro, e até aproveitar o horário mais vazio, tranquilo, né? E aí ia conhecendo algumas casas, como a Casa do Bolo Confeiteiro na Joaquim Nabuco. Isso aqui é bom para você que está se sentindo curioso, tentar entender o que a gente está falando, ou olhar e conseguir compreender, pode ir na página da Gisela. Sim. Da Gisela, que é interessantíssimo. A Casa do Bolo Confeiteiro, o Bolo Confeitado, né? Isso. A casa que hoje eu tenho uma casa linda que fica na Quintino Bocaiúva eu esqueci agora o nome da outra rua, acho que é a Leovegildo Coelho, que fica bem na esquina, que é uma casa rosa, que é administrada hoje pela família Sadala. É uma casa linda, um casarão lindo. Ela é no estilo chalé, né? Estilo chalé. Isso. São casas, são arquiteturas que você, passeando pelo centro, não na hora daquela movimentação absurda, você consegue olhar o detalhe, o cuidado e a riqueza que a gente tem ali. Isso. Gisela, eu quero te agradecer. Obrigado mesmo por ter vindo aqui ao Real Time. Eu sei que tu tens um tempo corrido. Várias vezes a gente já tentou conversar, mas nunca assim com um tempo mais alongado. Te agradeço, obrigado mesmo. Eu agradeço, né, vocês pela oportunidade, por sempre estarem viabilizando esse diálogo entre o Real Time e o Manaus de Antigamente. Para mim é um prazer estar aqui e fico muito feliz dessa parceria. Desejo de sucesso enorme para vocês e a gente está aí caminhando junto. É isso mesmo. E que essa entrevista sirva de conteúdo para que a gente olhe, em especial os gestores públicos, olhem para trás, observe o que foi feito lá atrás. Hoje a gente tem tecnologia cada vez mais eficiente, que pode ser implementada, que pode ser ativada para dar um melhor retorno para o nosso centro. O centro merece, né? Com certeza. E não somente o centro, mas a população em geral merece ter, né, um centro mais tranquilo, mais amoroso, um local para descansar final de semana, para passear com a família. A população merece isso, porque hoje a população não tem. E tínhamos nas décadas passadas, e isso foi tirado da população e precisa retornar. O centro histórico, as praças de Manaus, os parques, todos os lugares, as escolas históricas, elas precisam voltar a ser ocupadas por vários atrativos culturais e pela população. Em especial pela nossa população. Sim. Que merece conhecer da sua própria história. Sim. Isso é importantíssimo. Gisela, mais uma vez, obrigado mesmo. Te agradeço e sempre que tiver novidades sobre Manaus de antigamente, é um prazer em tanto recebê-la. Igualmente. A você, internauta, meu muito obrigado. Curta, comente e compartilhe essa entrevista do seu grupo de WhatsApp. E olha só, não esquece de se inscrever em nosso canal no YouTube, é o portal Real Time 1. Meu muito obrigado mesmo e até uma próxima oportunidade.